Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um subsídio aqui no nosso canal Boas Notícias. Subsídio da revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E já estamos na lição de número 10, lição de número 10 deste primeiro trimestre de 2024. A lição de número 10 tem como assunto a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A aula passada, a lição 9, foi a primeira ordenança, o batismo em águas. Agora, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Você que já é crente, já é servo de Deus, já foi batizado nas águas, você tem participado mesmo da Santa Ceia? Com inteireza de coração, em santidade, em compromisso de fé, em amor a Deus e ao próximo? Agindo dessa forma, certamente você estará participando da Santa Ceia como deve ser. É sobre isso que esta lição vai tratar. E o textuário da nossa lição de hoje, para 10 de março de 2024, diz: porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito conhecido esse texto que o apóstolo Paulo cita aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. O texto todo começa propriamente a partir do versículo 23, já que a gente vai dar uma passadazinha aqui, uma pincelada nesse texto do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você quiser, pode até pegar a sua Bíblia aí e já deixar de prontidão para juntos nós darmos uma olhada aqui nesse texto, certo? Muito bem, a verdade prática, a ceia do Senhor como ordenança celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 34. Todo esse texto aqui diz assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja do Senhor e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei esse meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você pode até grifar aí corpo e sangue, e você pode grifar pão e cálice, certo? Muito bem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pode grifar de novo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Que Deus abençoe nossos corações para receber a palavra do Senhor, mesmo já abençoada. Então, a ceia do Senhor é uma outra importante ordenança que o Senhor Jesus deixou para a igreja cumprir até que ele venha. A nossa introdução diz: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à igreja,
Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre três perspectivas. Primeiro, olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário. Vicário é a mesma coisa que substituto, tá? Em um sacrifício substitutivo, ou substituto na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. A palavra-chave desta lição é comunhão. Comunhão, de koinonia, o termo em grego. O primeiro tópico fala-nos sobre a natureza da ceia do Senhor, com os subtópicos na tradição romana, como é que é feito, na tradição protestante, a partir de Lutero, e a posição pentecostal. Bom, na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia, isto é, o meu corpo. Então eles tomam como literal isso aí, tá? Se Jesus participou da ceia e a gente literalizar isso aí, que na verdade é uma metáfora, então, se não for uma metáfora, se for literal, Jesus praticou autocanibalismo porque ele participou. Ah, não, lá o texto diz que ele distribuiu entre discípulos, mas será que ele não comeu também? Na Páscoa ele não comia a Páscoa, o cordeiro? Por que na ceia ele não teria comido o pão e nem bebido o cálice? Certo? Muito bem. Então, segundo esse entendimento, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo quando o sacerdote, no caso o padre, depois de abençoar, ele tem o poder de transformar, no caso a hóstia, em verdadeiramente corpo de Cristo e o sangue também verdadeiramente sangue, o vinho em sangue de Cristo. Aí a substância passa por uma transformação em uma outra substância. Daí o nome transubstanciação é o que acontece depois da bênção sacerdotal. Tá? Muito bem. Mas isso é metáfora. Quando Jesus diz, eu sou a porta, não imagine ele sendo uma porta de ferro ou de madeira ou de outro material. Quando ele diz que eu sou o caminho, não imagine que ele é uma estrada onde as pessoas pisam por cima dele. Tá? Então, isso são metáforas usadas para trazer um ensinamento, uma informação, de certa forma, clarear a mente das pessoas para uma ideia que se quer mostrar, certo? Então, transubstanciação não existe, porque se a pessoa, alguém ter poder e autoridade para transformar verdadeiramente um pão em o corpo de Cristo, ele também teria poder de transformar no corpo de quem que ele quisesse. Se tiver poder para transformar em verdadeiramente o corpo de Cristo, ele teria poder de transformar no corpo de quem quisesse, e isso não é possível. Tá? Na tradição protestante, a tradição luterana diverge do catolicismo nesse sentido, porque, segundo eles, os elementos da ceia, pão e vinho, o pão e vinho é como se dissesse assim, depois que abençoou, Jesus vem se fazer presente ali nos elementos da ceia. E alguns até que creem que depois que ingere aquele pedacinho de pão, dentro de si ele se transforma no corpo de Cristo. Aí seria consubstanciação, uma substância conjugada à outra. Jesus veio e se fez presente ali no pão ou no cálice nesse momento. Uma substância conjugada, unida a outra substância. Isso é a ideia de Lutero, tá? Uma ideia de Lutero, isso aí não é bíblico. Qual é a posição que as igrejas, na sua maioria, principalmente as igrejas pentecostais, adotam? É que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo e nem tampouco, não se converte como na transubstanciação católica e nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles como na consubstanciação luterana. Tá? Enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão. O pão não passa do material para o espiritual. Às vezes algum
obreiro, algum pastor, algum ministro, presbítero, na hora lá pega o pão e na hora de apresentar, movido por uma emoção, ora consagrando o pão e diz: Senhor, passa do material para o espiritual. E quando a gente abre os olhos, o pão está lá do mesmo jeitinho, não virou espiritual coisa nenhuma. Mesmo porque se ficasse espiritual, já ficaria até invisível, provavelmente. Como é que a gente ia comer algo espiritual? Como é que a gente ia separar ele em pedacinho, colocar na boca e engolir, se ele realmente passasse? Então é uma oração que Deus nunca atendeu. Então nunca vai passar do material para o espiritual, vai continuar material, com o mesmo cheiro, mesmo sabor, mesma característica, porém ele passa a ser, naquele momento, um símbolo do corpo de Cristo e também da unidade da igreja. Então o pão não passa para o espiritual. A ceia do Senhor também não é a nova Páscoa. Ela substituiu a Páscoa. Não tem negócio de Páscoa mais para cristão, não. Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado, como diz a palavra de Deus, e a última Páscoa Jesus comeu naquele dia com os discípulos, e a partir de então ele traz novos elementos, pão e vinho, no lugar dos elementos da Páscoa era o cordeiro assado, ervas amargas e tudo mais, certo? E quem celebra a Páscoa hoje, como é que fica? Quem celebra não crê que Jesus é o Senhor, não crê que a sua morte resolveu, que o seu sangue também resolveu alguma coisa, ainda estão esperando que o Messias venha, e aí estão celebrando a Páscoa porque não crê em Jesus. Mas se você é cristão, crê em Jesus, aceitou como seu Senhor e Salvador, não se tem mais celebração de Páscoa, porque se cumpriu em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi imolado, já fez o seu papel como Cordeiro, tá? Agora sim, a gente tem o pão e o vinho, é uma nova cerimônia, um novo costume dado para a igreja a partir de então. Jesus diz: isso é o meu corpo, isso é meu sangue, através desses dois elementos ali simbolizados, tá certo? Muito bem. O propósito da ceia do Senhor, no segundo tópico, fala celebrar a expiação de Cristo, proclamar a sua segunda vinda e também celebrar a comunhão cristã. Na Santa Ceia, nós não estamos fazendo ali um culto de velório de Cristo. Nós não estamos ali simplesmente de forma solene, até um pouco comovidos pelo que Jesus sofreu, para comemorarmos e simplesmente lembrar da sua morte. Não. Mais do que isso, a Santa Ceia é um momento de festa, de alegria, em lembrar da ressurreição, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós trazemos à memória seu sofrimento, sua morte vicária por nós, mas ao mesmo tempo nos traz regozijo em saber que o túmulo não lhe prendeu, que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. E também é uma forma de nós estarmos dando uma olhadinha para o passado e também olhar para o futuro. A morte de Jesus foi uma divisão, foi um divisor de águas na vida de todo aquele que crê. E é ainda. E é um momento de comunhão. Que lá na igreja de Corinto o negócio estava meio bagunçado, não estava tendo muita comunhão não, então Paulo teve que colocar algumas regrazinhas lá. Nesse caso, a ceia, para nós, ela é um memorial, como está em Lucas 22 e 19, quando Jesus diz: façam isso em memória de mim. Jesus disse: em memória de mim. Em memória de mim, nesse caso, não é ir lá no passado. Não é ir lá no passado e ficar lá e tentar o máximo possível se aproximar do que foi lá no passado. Pelo contrário, é trazer o passado para o presente. Não precisa a gente tentar ir lá no passado na morte de Cristo, não. Mas é trazer o passado para o presente em forma de memória, tá? Trazer para cá, para o presente, lembrando, olha, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele está aqui e tudo mais. Quando a palavra que exatamente diz, faça isso em memória de mim, o Senhor está querendo dizer que é para a gente nunca deixar de celebrar a ceia do Senhor. Nunca deixar. Porque toda vez que a gente celebra, a gente lembra do que foi que Jesus foi capaz de fazer para nos salvar. E também nos lembramos do grande amor de Deus, certo? No terceiro tópico, fala-nos sobre o modo de celebração da ceia. O que é participar indignamente? Aqui no texto que eu falei da carta de Paulo aos Coríntios, que é o nosso texto bíblico da leitura bíblica em classe, você vê no versículo 27, qualquer que comer-se pão, bebeu cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo, 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 pão, corpo. Ligue aí, pão, corpo. E do sangue do Senhor, sangue, cálice, sangue, cálice. Versículo 27, comer do pão, beber do cálice. Seguindo, culpado do corpo e do sangue. Nesse sentido, corpo aí não é a igreja. Eu sei que há uma explicação bonitinha, interessante, que fala não discernir do corpo do Senhor, porque a igreja que é o corpo de Cristo. É verdade, a igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo de Cristo. Beleza, Jesus é a cabeça da igreja. Mas aqui nesse texto, neste contexto, não se aplica a corpo de Cristo como igreja, que é pão mesmo, pão, pão, tá? Então a gente pode substituir assim, que qualquer que comer desse pão indignamente, beber desse cálice, será culpado do pão e será culpado do cálice do Senhor. Pão e cálice. Aí esse corpo não está falando da igreja como corpo de Cristo da qual ele é a cabeça. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Se fosse a igreja, Paulo não ia dizer assim. Ele diria, coma a igreja. Coma desse pão. É pão mesmo, tá? Pão aí não são os crentes, não é a comunidade de fé, não são os irmãos. Tudo bem que no contexto aí fala que o pessoal não estava honrando uns aos outros, uns comiam demais, outros passavam fome e precisou botar ordem no culto. Por que Paulo fala sobre esses irmãozinhos que estavam sendo desprezados e menosprezados no momento do ágape, no momento de eles comerem juntos e ter essa comunhão? Então, Paulo reclama com eles e por eles estar nesse contexto aí desse culto, alguém já diz, é o corpo do Senhor. Tá, mas os outros também não eram? Os que estavam desprezando não era da mesma igreja? Muito bem, então o corpo aí não é a comunidade de fé, não é a igreja, é pão mesmo. Não discernindo o corpo do Senhor, no versículo 29, não discernindo o pão do Senhor. O que a gente aprende nesse caso? Não discernindo o corpo, não discernindo o pão. O pão, não os crentes, repito. Bom, significa não dar o devido valor, o devido respeito, a devida consideração ao ato da Santa Ceia. Alguém pode dizer, rapaz, isso é só pão, isso é pão feito de trigo, isso é só pão, não precisa saber besteira não. A gente não pode sacralizar demais, mas também não pode dessacralizar. No momento que nós oramos e consagramos os elementos da ceia, passa a simbolizar o corpo de Cristo. Então tem que ter respeito, tá? Tem que ter consideração, tem que dar valor àquele pedacinho de pão. Quando não se faz discernimento do corpo do Senhor, a pessoa ceia de qualquer jeito. Ceia brigado com o irmão, ceia em confusão no casamento, ceia com calúnia, caluniando o próximo. Mas para ele não faz diferença, é só pão. Ele não discerne que nesse momento ali já é o corpo do Senhor simbolizado naquele pão. Certo? Então é nesse sentido mesmo, de pão e não de igreja, comunidade de fé, que corpo aí está falando, certo? É alguém que não tem respeito para com esse momento da Santa Ceia. E quem não tem, tanto faz se vai e se não vai. E quando vai, tá nem aí, é como se fosse simplesmente ele estivesse comendo um pedacinho de pão numa lanchonete qualquer. Falta de respeito e de consideração neste momento. Então Paulo diz, é o pão, e na hora de comer, coma com respeito. Você tem que discernir que agora, embora ele tenha o mesmo sabor, cheiro e característica, mas ele passa a simbolizar o corpo de Cristo. E outro cuidado que nós precisamos ter é de não idolatrar o pão e o vinho depois que ele é consagrado. O que vale é o que você pegar, o pedacinho que você ingerir, o cálice que você vai ingerir. O que sobrou, sobrou. Sobrou, pronto, sobrou. Não tem problema o que sobrou. O problema é o pedacinho que você pegou, se pegar sem discernir o corpo de Cristo. Aí, por causa disso, tem gente fraca, tem gente doente, muitos dormentes espirituais, está aí no texto. Porém, eu creio que se a pessoa estiver em plena comunhão com Deus, discernindo direitinho, pegando aquele pão, não só como um pãozinho de padaria ou feito em casa, mas como algo que simboliza o corpo de Cristo e faz isso com fé, com amor e em comunhão com seus irmãos, eu creio que acontece o inverso. Se comer indignamente, a pessoa vai ficar fraco, doente e dormente. Então eu creio que também está em plena comunhão com Deus em santidade, você pode ficar fortalecido na fé, fortalecido, você pode ficar saudável e você vai ficar esperto, vigoroso e fervoroso,
porque o pão faz isso ou o suco? Não, porque a comunhão com Deus produz essas coisas na nossa vida. Então, o momento da Santa Ceia é o momento de nós olhar para o passado, para o presente e para o futuro. O passado, quem eu era, a gente fica lembrando quem eu era antes de aceitar Jesus, quem eu era antes de reconhecer o sacrifício. E hoje quem eu sou nova criatura. E o que eu serei? Serei como anjo de Deus lá no futuro, habitando com o Senhor na Nova Jerusalém. Onde eu estava lá no pecado, no lamaçal de pecado, na perdição, nas trevas, estava indo para o inferno. E onde eu estou? Hoje eu estou na igreja, membro do corpo de Cristo, faço parte do ministério, sou sacerdócio real, faço parte da nação santa, é aqui que eu estou. E para onde eu irei? Irei um dia no arrebatamento estar com o Senhor para sempre. Então, passado, presente e futuro, a gente lembra na hora da Santa Ceia. E para concluir, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Participemos da Santa Ceia em comunhão, em amor ao próximo. Eu estou em comunhão com meus irmãos e com a igreja. Está em comunhão com a esposa, com teu pai, com a tua mãe. A comunhão mais próxima que você tem que ter exatamente com a tua casa. Você pode estar de bem com a igreja todinha, com os irmãos, tudo da tua congregação. Se não tiver com a sua família, a tua comunhão não está correta. E vamos participar da Santa Ceia em plena comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça. Obrigado por ter chegado até aqui. Você que assistiu, curta, compartilhe, comente. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Boas Notícias. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.